Graças a Deus. Eu quero chamar a Nívia. Ele é nossa ministra dessa noite. Fazendo esse cadinho aqui que minha esposa, sempre que ela vai subir aqui, ela também temos que reformar esse altar aqui. Vai ficar alguns minutos aí, umas 2, 3 horas sentados. Então fique de pé mais uma vez, vamos abençoar a vida. Amém? Ela tem uma palavra no nosso coração. Amém? Estenda sua mão para cá. Deus, eu te louvo pela vida dessa discípula, pela vida dessa mulher de Deus fiel, honesta. Obrigado, Senhor, porque ela tem nos abençoado, porque a sua presença nos alegra. Obrigado, a Deus, porque o Senhor já deu uma palavra ao seu coração, que ela irá transmitir ao nosso coração nessa noite. Obrigado, a Deus, pela palavra revelada. E que nós nessa noite possamos ouvir e guardar essa palavra. E que ela venha fazer transformação e diferença. Que ela venha transformar o coração da igreja, a nossa vida. Será um alimento para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode assentar a igreja, graças a Deus. Feliz, né, da gente estar todo mundo reunido essa noite aqui, um momento muito especial, né? Eu sei que muitos estavam esperando receber a palavra maravilhosa do pastor Isaac. Para dizer a verdade, eu também. Porque eu vou tentar, seguir, alguns pontos que o pastor sempre faz. Mas assim, desde já, eu tenho muito que aprender com ele, nessa trajetória há muitos anos, mais do que a gente. E eu sei que ele é um exímio pregador da palavra de Deus. E eu vou tentar, pastor, eu vou tentar. A gente vai chegando lá. E com certeza, aqui tem muitos pregadores e muitas pessoas que vão ser usadas na mão do Senhor. Pregar para você é motivo de alegria, porque eu sei que o Senhor vai fazer a boa obra em cada um de vocês. Amém? Olha, eu queria que você, antes de qualquer coisa, nós vamos entregar esse culto, essa reunião nas mãos do Senhor, que é isso que nós fazemos. Todas as coisas nós temos que entregar nas mãos do Senhor. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso tudo. E eu queria começar com um texto muito conhecido por nós, que fala sobre Jesus. Então nós vamos para Lucas, capítulo 7, a partir do verso 11. Enquanto vocês vão abrindo aí, vira para o irmão do lado e fala assim: que bom que você veio. É muito bom, gente. Olha, se tem uma coisa que alegra o meu coração, é estar no meio dos meus irmãos. É muito bom estar aqui, é muito bom. Todo mundo abriu? Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Então, coloca a sua mão na palavra de Deus, a mão direita na palavra de Deus. Olha para ela e diz assim: Pai, esta é a sua palavra. Aplica ela ao nosso coração. Que nós sejamos transformados por ela, Senhor. Que ela alcance a nossa família. Que ela alcance a cidade de Braslândia. Abra os ouvidos, ó Pai. Abra os nossos corações essa noite. Que nós estamos ansiando por essa palavra. Porque ela traz transformação. No nome de Jesus. Amém. Toda honra, toda glória, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, o texto ele começa assim. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. E com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo um enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, os
não chore. Depois aproximou-se, colocou e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Amém? Amém? Olha só, esse texto ele fala sobre uma mulher. A mulher, nós não sabemos qual é o nome dessa mulher. Nós sabemos que a mulher morava numa cidade chamada Naim. Por isso muitos falam assim, a viúva de Naim. Não porque o marido dela chamasse Naim, mas porque ela vivia na cidade de Naim. O que acontece? Nessa passagem existem algumas coisas que são interessantes a gente observar. A primeira coisa que o texto mostra é que havia uma grande multidão com Jesus e havia uma grande multidão com essa mulher. Então, automaticamente a gente para e pensa assim, se uma multidão vinha com aquela mulher, ou aquela mulher era uma mulher muito boa, muito excelente, na qual todos amavam na cidade e por isso se compareceram, estavam lá para prestigiar aquilo que havia acontecido com ela, ou o povo da cidade era extremamente solidário. Porque se havia uma multidão, ou a mulher era muito bem vista pelos moradores, ou o povo se compadecia mais com a dor do outro. Eu lembro quando eu era pequena, não está muito longe, né? Muito próximo, muito jovem, né? Nós somos muito jovens. Então, o que acontecia? Nessa cidade havia muitos cavalos. Hoje ainda nós vemos alguns por aí, mas havia mais. E os enterros aqui eram enterros e que quando alguém morria, todos os vizinhos se compadeciam da dor do outro. Se morresse alguém em uma rua, nenhum dos vizinhos ligava som, ninguém fazia nada em respeito à morte do seu vizinho. Colocava-se um pano preto na porta para dizer que ali aquela casa estava de luto. E as pessoas respeitavam o luto do outro. Aqueles senhores mais velhos, quando o outro passava, tiravam o chapéu quando carregavam o enterro pela cidade. Quem teve a oportunidade de ver sabe bem do que eu estou falando. E havia uma reverência pela dor do irmão. Hoje em dia, antes ele do que eu, não é? Hoje em dia, morreu? Tá bom, né? É menos um para sofrer, é assim que muitos falam. Mas naquele tempo não era assim. E aqui nós vemos que esse texto fala muito sobre essa questão de ser solidário ou de ser muito amigável para chamar a atenção dos outros, né? Olha só, essa mulher, o texto diz que essa mulher chora. Essa mulher, ela chora, mas por que ela chora? Essa mulher, ela chora porque ela vai estar sozinha. Essa mulher, ela chora porque ela vai passar as noites sem ter com quem conversar. Essa mulher, ela chora porque ela não vai ver a família dela crescer. Porque se ela era viúva e ela só tinha um filho, automaticamente ela ficou só. E na cidade, na época em que Israel, né, nessa época em que Israel estava lá, uma viúva só era nada. Ela dependeria das migalhas dos outros. Era muito terrível ser viúva, tanto que Israel tinha leis a respeito das viúvas e dos órfãos. Mas no caso dessa mulher ainda era pior, porque além de viúva, ela não tinha órfão, não tinha um filho com ela. Ela morreria só. Então olha a situação dessa mulher. Ela chora porque ela não vai ver essa família crescer. Ela chora porque ela não vai ter mais a esperança de abraçar um filho, de abraçar o seu neto, de abraçar a sua família.
por isso ela chora. Ela chora porque ela perdeu tudo que ela tinha. Sabe? O Francisco, ele tinha uma avó, ele foi criado pela avó. A avó do Francisco era uma pessoa assim que eu amava de paixão, né? Criou ele, e ele era o dodói dela, então era dele, né? Porque tudo que mexe com ele, acho que então eu amava ela, porque ela amava ele, estava tudo bem. E o que acontecia? Os filhos casaram, todo mundo casou, e ela ficava só. E por muitas vezes, quando ela sabia que o Francisco ia lá, ela preparava pratos que ele gostava, e era aquela alegria. Mas às vezes nós íamos para fazer visita e não avisávamos. E quando chegava lá, ela estava triste, sentada numa cadeirinha ou olhando para a televisão, e às vezes a gente falava assim: o que a senhora comeu hoje? E ela falava: eu comi qualquer coisa, e eu estava sem fome. Era assim no final da vida daquela mulher. Ela ia viver só. Ela não ia cozinhar para mais ninguém. Ela não ia ter ânimo de arrumar a casa, porque não havia ninguém. Então, muitas pessoas choram por vários motivos. Muitos motivos. Mulheres choram. Mulheres choram porque são solitárias. Mulheres choram porque elas são largadas e esquecidas no canto. Mulheres choram porque elas não têm ninguém com quem falar, com quem expressar a sua dor, com quem conversar e ser entendida. Mulheres choram porque muitas vezes foram abandonadas. Mulheres choram porque vivem ao lado de homens mortos, e homens mortos não veem mulheres chorar. E mulheres choram. Mulheres choram porque a palavra de Deus diz que Deus criou a Eva para Adão. Nós, mulheres, sentimos a necessidade de um companheiro. Nós sentimos a necessidade de uma pessoa com quem conversar. É da nossa natureza nós estarmos juntos. Muitos brincam, às vezes, falam assim: mulheres falam demais, realmente, nós falamos, dessa vez. A glória de Deus, porque nós amamos estar assim, sabe? Conversando, nós amamos estar com alguém do nosso lado. E Deus diz que o homem tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. Então é um amor sem fim. Mas quando a mulher não sente esse amor sem fim, ela chora. As mulheres choram. Mas somos só as mulheres que choram? Não. Homens choram, na verdade. Mas por que homens chorariam? Homens choram quando os seus sonhos acabaram. Homens choram pelo dinheiro que gastou e hoje está fazendo falta. Homens choram por medo do desemprego, principalmente quando ele já tem uma idade mais elevada. E sabe que dificilmente eles vão conseguir outro emprego. Então homens choram por isso. Homens choram com medo de não darem conta de sustentar suas famílias. Homens choram por isso. Mas também homens choram quando colocam tudo dentro da sua casa e não tem o reconhecimento da sua esposa e dos seus filhos. Homens choram por isso. Homens choram também quando ele tem uma casa, ele tem uma família, mas a família não conversa com ele. Homens choram. Homens choram, sim. E todos nós choramos. As crianças choram. Às vezes nós esquecemos deles, mas eles são pequenininhos e importantes. Crianças choram. Por que crianças choram? Crianças choram porque muitas vezes são maltratadas. Crianças choram porque às vezes têm sentimentos e esses sentimentos não são ouvidos. Crianças choram porque têm medo que seus pais se larguem. Crianças choram porque vêm brigas e brigas não agradam o coração de ninguém. Então crianças choram. E essa mulher chora. E todos nós choramos, não é verdade? Sabe, eu lendo esse texto, Deus falou muito comigo, que existem pessoas que têm chorado muito. Pessoas que
Eu tenho chorado muito. Sempre choro. Sou chorona, né? Então eu choro muito. E houve um tempo na minha vida em que eu chorei mais do que o necessário. Chorei mais do que eu podia dar conta de chorar. Por quê? Porque desde criança eu carregava um sentimento dentro de mim, uma insatisfação com a vida, um vazio que eu não entendia de onde veio. Para começar, era assim. E desde criança eu sempre fui muito doente, né? Eu não era uma pessoa muito sadia e logo aconteceu um problema psicológico, neurológico, e esse problema me fez ser diferente dos demais. Eu era tido como uma especial, digamos assim. E pessoas especiais não andam com pessoas normais, porque pessoas especiais precisam de mais cuidado, não é verdade? E o médico chegou para o meu pai, eu era pequena, tinha idade de 5 anos, e o médico chegou para o meu pai e falou assim: não preocupe-se com ela, deixe ela para lá. Se ela quiser estudar, deixe estudar. Se ela não quiser, não deixe estudar não, porque ela não vai muito além, não vai muito não. Então deixa ela ir até onde ela conseguir ir. E eu tomei remédios controlados por muito longo tempo. Então eu era criança, cheguei na minha quase adolescência, passei por tudo isso. Mas glória a Deus, porque Deus cura, não é? E a fé da minha mãe, que não era crente nem nada, me curou. Ela falou, um belo dia ela olhou para mim e falou assim: eles vão aumentar a dose do remédio, eu não vou dar esse remédio todo. Minha filha normal. E ela sentiu dentro do coração dela. Ela sentiu uma voz dentro do coração dela falando isso para ela. E ela simplesmente tirou. E nunca tive nada. Fiz exames depois, ninguém nunca constatou nada. Por quê? Porque Deus havia me curado. Glórias a Deus. Então Deus, Ele trabalha para a nossa vida o tempo todo. Mas o nosso inimigo trabalha pela nossa morte o tempo todo. Então, são dois extremos, não é verdade? Mas nós temos o Senhor, nós temos a boa parte. Isso é o que basta para nós. Né? E olha só, eu cresci, casei, como eu já disse, meu esposo, tive uma filha maravilhosa que está ali, né? Que eu amo demais. Mas nesse processo, havia frustrações. Assim como essa mulher estava passando por uma frustração, nós passamos por frustrações. E essa mulher, ela passou por uma frustração. Então, o que acontecia? Eu tentava buscar nas pessoas, né, aquilo, o amor que não me preenchia. Porque ninguém ama você, assim, você não consegue conceber, você sempre pensa que você dá muito e recebe pouco. Essa é a verdade. Porque o amor que você dá, você quer receber ele em dobro. Você nunca quer receber do mesmo jeito que você dá. Você quer receber mais. Então aquilo acaba que frustra a gente, decepciona a gente. Então o que acontece? Veio a depressão, veio mais remédios, anos e anos de tratamento com psicólogos, psiquiatras, terapias e terapias e terapias. E essas terapias, elas sempre falavam assim: olha, você tem que cuidar do cachorro. Cuida do cachorro, você vai melhorar. Cuidei do cachorro, meio 2, logo, né, amor? Meio 2 cachorros lá em casa, um já foi, né, mas o outro está lá. Depois, não, você tem que se envolver com artesanato. Comecei a me envolver com artesanato. E aí, nessa busca por artesanato, aconteceu que um borrachudo picou meu pé. E aí, esse borrachudo fez com que minha perna necrosasse. E eu fui parar no leito de hospital. Fiquei no hospital por 1 mês. E correndo risco de vida, né? E o que aconteceu? Minha perna apodreceu.
apodreceu e ela teve que ser debridada, ou seja, ela teve que ser cortada. E geralmente quando uma coisa está infeccionada, irmão, ela não pega anestesia, né? Você sente a dor. Então, eu fui debridada por 3 vezes, me arrancaram pedaços por 3 vezes. Eu louvo a Deus por isso, porque eu aprendi algo ali. Às vezes, você não tem ideia, mas Deus começou a trabalhar comigo na minha dor. E a minha dor me mostrou que muitas coisas que estavam em mim eram podres e precisavam sair. Sentimentos que nós temos na nossa vida que não agradam ao Senhor. Eles doem quando saem, mas depois eles dão um alívio muito grande, porque Ele traz paz e saúde. Sabe? Então, nesse esquema da minha vida, Deus começou a trabalhar em mim. Sabe? Às vezes a gente tem ideia de que as coisas ruins acontecem e que você não vai sair daquele mundo, daquela situação. Mas a palavra de Deus, ela diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você passando por dificuldade, ou você passando por alegria, isso vai cooperar para você. E vai cooperar não só para você, mas para quem está ao lado de vocês. É assim que é. Sabe? E aí eu comecei a aprender a ser mais humana. A olhar a dor do outro. A olhar que eu dependia de pessoas. A lembrar que eu dependia de pessoas para me levantar. Pessoas para me pentear. Pessoas para me limpar. Pessoas para me dar banho. Eu entendi que eu precisava depender de alguém. Foi quando uma faxineira chegou nesse hospital e falou assim: eu sinto que Deus tem uma vida nova para você. Eu era católica de acender vela, de tudo quanto. E quando ela falou assim, ela virou para mim e falou assim: eu tenho Jesus. Ele traz vida e renovo. E aí me falou sobre Jesus e eu falei assim: eu quero esse Deus. Eu quero esse Jesus para mim. E eu aceitei Jesus, eu fiquei 1 mês no hospital. E fiquei 1 ano sem andar, de tão grave que era a minha situação. E nesse 1 ano que Deus trabalhava dentro de mim, uma pessoa, uma vizinha, uma amiga, né, me chamou para ir para uma célula. Eis onde nós vamos chegar aqui. E essa pessoa me chamou para uma célula. Muitos não gostam de célula, mas se você não gostar do nome de célula, não tem importância. Pode ser um culto familiar. Está tudo em inglês e nós vamos ficar felizes do mesmo jeito. Vai falar a palavra de Deus, é um lugar que a gente tem que estudar a palavra de Deus. E nesse culto familiar, ou nessa célula, eu fui a primeira vez, envergonhada pela situação que eu estava. A mulher me levou. E eu fui muito bem tratada. E eu fui a primeira vez, eu fui a segunda vez, eu fui a terceira vez. Quando tinha 1 mês que eu estava na célula, eu falei assim: me convidaram para o culto. Eu falei: gente, eu acho que eu vou lá ver como é que é isso, né? Porque a célula eu gostei, o culto está no esquema. Aí eu cheguei lá, o pastor me falou. Deus já tinha trabalhado tanto na minha vida que uma música me fez aceitar Jesus. Uma música. Só isso. Ele fez um apelo até antes e eu fui logo, eu falei assim: agora. Só que muitas vezes a gente acha que aceitar Jesus é fácil, mas não é. Sabe por que não é? Porque o meu aceitar de Jesus, ele não foi só levantar a mão e aceitar Jesus. Não, não foi. Eu queria mais. Eu queria. Não foi assim um passe de mágica, não foi assim, e recebi. Não. Ali foi algo que Deus já vinha fazendo na minha vida. Eu já conhecia Deus e já não conhecia só de ouvir falar. Eu já conhecia Deus porque eu vivi momentos com eles que só eu e eles sabemos. E eu sei de onde Ele me tirou. E eu sei o que eu passei. Então, quando eu levantei a mão na igreja, a minha preocupação era: eu vou ter que me envolver com o Evangelho. E envolver com o Evangelho
se envolve com a gente. Ele coloca você numa situação de amor profundo, não tem como você se soltar dele. Você é um só com ele, porque você encontrou aquele preenchimento que você precisava e não encontrava em ninguém. Então olha só, o que eu precisava não era de um carro, o que eu precisava não era de uma casa, eu não precisava de uma vitória financeira. A vitória que eu precisava era dentro de mim. A vitória que eu precisava alcançar era a dor que eu carregava comigo há anos e anos e nada no mundo conseguia preencher. Era a dor que o marido não preenche, é a dor que o filho não preenche, é uma dor que só Deus preenche na gente. Então, eu precisava dessa vitória. E quando eu fui ali, essa vitória que eu fui atrás, era a vitória de Deus em mim. Amém? Então olha só, era a resposta a um coração amargurado e contrito, um coração pesado. E Deus falou, diz, a palavra de Deus, ela diz tão legal, ela fala assim, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E eu falei, Deus, se o seu jugo é suave e o seu fardo é leve, eu quero ele para mim, porque é isso que eu preciso para mim, porque os psicólogos não deram jeito, os remédios não deram jeito, nada deu jeito, mas o Senhor dará. E eu fui para lá, eu falei assim, é isso que eu vou pegar para mim, sabe? Quando eu olhei esse texto dessa mulher, olhando para essa mulher chorando, vocês acham que essa viúva, ela não pediu a morte? Pensa comigo, era o único filho, ela não tinha mais nada. Ela pediu a morte. Mas isso às vezes acontece com a gente, não é porque a gente quer morrer para estar com Cristo, não. A gente pede a morte muitas vezes porque a gente está perdendo das tristezas da vida. E aí o sofrimento faz com que você faça assim, eu quero ir embora. Mas não porque você quer ir, porque você não aguenta mais o sofrimento. Porque a gente, quando não entrega nas mãos do Senhor, a gente sofre. Então veja bem, essa mulher, ela pediu a morte. Ela queria morrer. Mas Jesus, quando ele chega, o que ele fala pra gente é que ele não quer um bando de crente depressivo, um monte de crente perdedor, um monte de crente que, sabe, não sabe como é que vai, fica andando para um lado para o outro, sem saber para onde vai. Deus ensina através da morte de cruz, que o caminho com ele não é fácil, mas ele te dá aquilo que ninguém mais te dá: companhia. Quando você está feliz e quando você está triste, você tem alguém, você não é só. A diferença de nós, para quem está fora de Cristo, é que nós temos Jesus. Nós temos Jesus. Você não está só. Você vai passar por luta, você vai passar por dificuldades, mas umas vezes ele te carrega no colo, outras vezes ele te pega pela mão, sabe? E assim vai, e você sente a graça de Deus sobre você. E uma paz que excede todo entendimento, que só quem serve a Deus sabe sentir essa paz. Porque você pode estar sendo destruído, você pode estar sendo amaldiçoado, você pode estar passando pela maior luta, mas quando Deus chega para você, é Ele. É aquele sorriso que não tem explicação, sabe? De ver o Senhor com a gente. E eu aprendo com Deus nessa passagem ainda mais. Eu aprendo com Deus aqui que quando Jesus ele chega dentro da gente, nós não conseguimos ser mais mesmo. Nós não conseguimos. Se Jesus está aí dentro de você, você vai passar a odiar as coisas que ele odeia e amar as coisas que ele ama. Porque você é dele. Todo
manter. Não tem meio termo para isso. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas. É saber que quando você briga com um irmão, você tem que se pedir, você tem tanto certo ou errado, você tem que chegar para ele e falar: me perdoa, porque Jesus te ensinou assim. Você tem que seguir os caminhos dele e não os seus. É isso que é estar com Deus. Então, o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que quando Jesus chega, o morto é obrigado a viver. A situação da sua vida que é a pior, ele traz luz e vida sobre ela. E ainda mais, o texto ainda diz que Jesus tocou no caixão. Sabe o que é tocar no caixão? Naquele tempo, qualquer pessoa que tocasse no morto, fosse animal, fosse qualquer coisa, ela se tornava imunda. Jesus está mostrando aqui aquela mulher, me torna imundo por qualquer um. Sabe? Porque Jesus te ama. Não existe lugar escuro demais que você esteja que Deus não vai alcançar. Não existe lugar que você esteja mais destruído que Deus não te tire de lá. Não existe lugar. A palavra de Deus nos Salmos de Davi, acho que é o 139, eu acho, que fala que você pode subir no mais alto abismo, ou descer no mais alto abismo, e no mais alta montanha, que Deus vai te encontrar. E Ele te encontra. Ele te encontra, sabe por quê? Porque Ele ama você. Porque Ele tem planos com você. O que te separa de Deus não é Deus, é você. E o pecado. Fora isso, nada te separa do amor do Senhor. Então, olha só. O que é morto, ele começa a viver. Os tratamentos destruídos, ele traz retorno. Ele vai mudando essa situação e ele fala: não chores. Não chores. Deus se compadece da dor. Ele sabe a dor que você tem sentido. Ele sabe as dificuldades que você tem passado. Ele sabe as lutas. Ele sonda os corações. Se houver nele verdade, ele vai te honrar. Mas também, a dificuldade que você está vivendo, Deus, ele vai tratar você. Porque muitas vezes a gente vê um evangelho maravilhoso: ó, Deus te ama, Deus te quer, Deus te diz. Mas há condições, irmão. Para estar com Deus, Ele quer você inteiro. Para estar com Deus, Ele precisa que você abandone a vida de pecado e siga Ele. Para estar com Deus, é necessário uma mudança interior, um desejo, um amor ardente, né? Por isso. Então, essa noite, depois de ter orado muito ao Senhor, eu senti de compartilhar um pouco sobre a minha vida com vocês. E eu queria que Deus falasse com vocês assim como Ele falou comigo, através de uma canção. E por isso, essa noite, eu quero que vocês se levantem. Amém? Eu quero que você deixe sua Bíblia aí no banco. Eu quero que você feche seus olhos, bote a mão no coração, converse com Deus. Ele é o nosso melhor amigo, Ele é o nosso maior conselheiro, Ele é tudo para nós. Pode passar, Emerson. Foi essa canção que falou. E ela tem assim, um poder de mexer no mais profundo da gente. Amém? E quem souber e quiser cantar, sinta-se alegre em cantar. Amém? Oh, Senhor, você, Senhor, nos valores fortes, nos poderosos. Move nesse lugar, Senhor. Move nas emoções. Em nome de Jesus, Senhor. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre.
Deus tem sido fiel. Aquela pessoa que não tinha nada para ser nada na vida, hoje estudou muito. Deus me deu a graça de poder estudar. Terminei o curso superior, que o médico disse que eu não chegaria longe. Hoje, essa pessoa, que muitos disseram que não tinha nada para dar nada, hoje eu estou aqui. E é o maior presente para o meu Deus. Aquela pessoa que ia perder a perna, hoje ela tem as duas pernas. Aquela pessoa que foi tão amaldiçoada, hoje ela vive bem. Eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho uma filha que eu amo demais. Eu tenho uma
de tudo.